Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E estás ao teu Soundbite e hoje voltámos a trazer David Fontes. Viva David! Fui arrastado. E viva Ana Lopes. Viva! Estamos num dia de luto nacional depois da morte de 16 pessoas no Elevador da Glória, um dos principais símbolos da cidade de Lisboa, a par do Elétrico 28. Um acidente com causas ainda por apurar. Mas o Primeiro-Ministro e Presidente da Câmara de Lisboa vieram ao país pedir para não se entrar em guerrilhas políticas por causa deste acidente. Vamos ouvir o Primeiro-Ministro. Esta tragédia não pode nem deve ser usada para alimentar divisões ou manobras de aproveitamento político. Vamos apurar todas as responsabilidades com sentido de respeito por todos aqueles que sofreram e sofrem os efeitos deste acidente. Ana Lopes, eu começo por ti, porque Luís Montenegro quer a política fora desta catástrofe. E o que eu te pergunto é, se tudo é política, a política pode ficar fora desta catástrofe? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Luís Montenegro diz isto porque percebeu que isto é como qualquer acidente deste género, que demonstra, neste caso, demonstra de facto insegurança em Lisboa, que era uma coisa, a percepção de insegurança em Lisboa, neste momento, aumentou muito. Não, estamos a falar de segurança de infraestruturas, não estamos a falar de segurança de pessoas no sentido de serem atacadas por outras pessoas, que era o que o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, se referia amplamente, e Luís Montenegro também, que levou a fazer várias atividades relativamente à segurança de pessoas, de crime, mas temos um problema de segurança de infraestruturas. Estas imagens a ocorrerem neste momento pensam que Portugal, afinal, Portugal não é um lugar seguro. Estamos a falar, não, é evidente que a Procuradora, o Ministério Público abriu o inquérito, mas a PJ não está a olhar para isto como um crime. Não estando a olhar para isto como um crime, algo falhou, tem que haver responsáveis pela falha. Portanto, o Primeiro-Ministro, quando vem dizer, aliás, nenhum responsável de nenhum partido de oposição que eu tenha visto até agora veio atacar o governo por causa disto. E Luís Montenegro apressou-se a dizer não ataquem, não podem atacar nem o governo nem a Câmara Municipal de Lisboa, nós estamos aqui todos, é um tempo de união, disse Luís Montenegro. Quer dizer, um tempo de união, claro que é um tempo de união na dor com as vítimas. Não é um tempo de união em não haver responsabilidades políticas que podem ser tiradas, têm que ser tiradas. Carlos Moedas pediu responsabilidades políticas a Fernando Medina por causa da lista de pessoas, de manifestantes de Rússia, enviada à Embaixada Russa, exatamente. Dizendo, e obviamente não tinha sido Fernando Medina a enviá-la, tinha sido um mero proforma. Um problema técnico, alegadamente. O problema técnico, quer dizer, se Carlos Moedas achava que Fernando Medina se devia demitir, quem já pôs há muito tempo política e pôs sempre política, a política tem que estar em tudo. Isto, quer dizer, é um desrespeito com as vítimas não analisar as responsabilidades que eles, obviamente, que eles dizem que vão analisar, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da Câmara de Lisboa. Mas é um desrespeito com as vítimas que não haja política e que os partidos da oposição não escrutinem devidamente o governo e a Câmara de Lisboa não seja escrutinada por isto. A Carris é uma empresa municipal, David Fontes. Obviamente que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não pode estar em cima de cada coisinha que se passa na cidade, mas isto mostra mais uma vez uma falha grave do Estado uma falha grave do Estado. Eu tenho a impressão que provavelmente Luís Montenegro é como todos nós e de manhã se levanta e olha para o espelho e vê-se ele próprio. E quando vê para ele próprio, se calhar lembra-se aquilo que fez nos verões passados. E como a Ana sublinhou, e muito bem, se alguém teve na sua ação política uma facilidade imensa de pedir responsabilidades a todos, às vezes por coisas que não tinham grande assunto, é Luís Montenegro. E por isso eu acho que são sempre medidas preventivas de quem se lembra daquilo que fez. E que se olha no espelho e percebe que quando foi líder da oposição tinha de facto um nível em termos de decibéis e de reclamação muito elevado. E estamos a falar do Luís Montenegro, que teve os problemas de gestão política que teve este verão com os fogos. E por isso nada disto é um bocado por acaso. E estamos a falar, já agora acrescento para acabar com a cacofonia, do Luís Montenegro, que é líder de um partido que está obviamente a concorrer às autárquicas e que tem nisto uma
uma crise grave numa empresa, como tu dizes, ou que há aqui uma ligação e um elo de responsabilidade em relação ao atual ocupante do cargo de autarca em Lisboa. Eu acho que todos nós percebemos mais ou menos, mas eu julgo que vale a pena sublinhar a importância daquilo que se passou e que ontem à noite era manchete num jornal como o New York Times, no jornal digital, como é evidente, mas era manchete, era a primeira fotografia que quem abrisse o site do New York Times via. Porque isto tem toda a carga simbólica difícil de gerir, não é? Estamos a falar de um acidente daqueles que atormenta quem tem pesadelos sobre elevadores, sobre coisas assim em andamento. Estamos a falar daquilo que foi um acidente com uma gravidade que nós já não nos recordamos, com um número de vítimas, um tipo de acidente que já não temos há algum tempo, e estamos a falar de um acidente que acontece num postal. E num postal turístico, e naquelas imagens bonitas que cedem. É como se caísse em parte, como se caísse a Torre de Belém, como se caísse a Torre dos Clérigos. Seria sempre, obviamente, notícia em todo lado, e mesmo tratando-se de um elétrico, ou de um ascensor, ou de um elevador, tem esse valor, e por isso eu julgo que o Primeiro-Ministro teve aqui, e até porque está queimado da anterior situação, a noção de que isto pode ser um problema. Claro que nós temos que fazer o nosso trabalho, e claro que como a Ana diz, não é hoje, isto vai demorar, é preciso apurar as responsabilidades, mas querer afastar o julgamento que se faz disto é mesmo grave, porque eu acho que é a nossa obrigação perante questões destas, então nós jornalistas não temos disso a mais pequena dúvida, é mesmo ir ao fundo das questões, é mesmo apurar responsabilidades, é mesmo perceber, não só naquele caso imediato, mas se nós temos uma cultura que de alguma forma, por um lado, não tem o cuidado suficiente em coisas que têm que ter muito cuidado e muita atenção, e se por outro lado, julgo eu, infelizmente temos uma cultura de responsabilização que depois das coisas correrem mal vão procurar mais encontrar desculpas do que encontrar, obviamente, responsáveis. Este caso, Ana, acontece a pouco mais de um mês das eleições autárquicas. Até que ponto é que pode ser decisivo na escolha dos lisboetas para o novo executivo municipal? Eu acho que vai ter efeitos. Acho que vai ter efeitos. Era impossível não ter. Não, quer dizer, se vamos depois agora ver a correlação, até que ponto o financiamento da Carris pelo Executivo Moedas pode ter vindo a prejudicar o trabalho da Carris. Tudo isso há de ser levantado, e tudo isso vai ser interrogado, e tudo isso vai ser julgado nas urnas. Portanto, isto é uma coisa muito grave para Carlos Moedas como Presidente da Câmara. É uma tragédia para a cidade de Lisboa, uma tragédia para quem morreu e para quem ficou ferido, em primeiro lugar. É uma tragédia para a cidade de Lisboa, porque vê um dos seus... O David chamava-lhe postal, e é verdade, as campanhas turísticas dos últimos tempos tinham sido centradas sempre no elétrico. Já não era na Torre de Belém, era o elétrico. Lembrar que há um filme qualquer, mais ou menos recente, ou vários, mais do que um filme, que de repente há um bocadinho do filme que passa por um destes ascensores. Exato, aquilo está ali desde o século XIX. Enfim, houve mudanças, e Lisboa mudaram as não carruagens. deixa de ser os elétricos, os pastéis de Belém e os ascensores, portanto sempre acho foi que esse vai postal haver, da cidade. obviamente, acho que isto vai ter influência nas autárquicas. Achar que isto não vai prejudicar Carlos Moedas, acho que é viajar na maionese. Sinceramente, era quase impossível, quem quer que fosse o Presidente da Câmara. E agora vamos ver que responsabilidades é que ele tem ou não tem na questão que aconteceu. Mas seria sempre... Agora, se provar nestas investigações que estão abertas que ele, sua Câmara, tem responsabilidades... O que poderá acontecer? Esta é a cidade dos unicórnios, mas também é a cidade dos velhinhos de 100 e tal anos que ainda fazem transporte. Mas é, acima de tudo, eu acho que esse alerta, e a gente tem que aprender com estas coisas, por muito dolorosas e amargas que sejam, a nossa obrigação cívica é retirar lições destes péssimos momentos. E eu acho que há uma lição que eu sublinharia disto. Nós somos um país que tem construído parte da sua prosperidade em cima do turismo. Temos características exultantes para ter excelentes resultados, e parte do bem-estar com que nós todos beneficiamos nos últimos anos advém desta atividade. E esta atividade tem uma imensa responsabilidade em relação às condições com que é exercida, nomeadamente porquê? Porque às vezes basta um sopro.
para mudar a cabeça das pessoas, e se nós somos identificados como um lugar seguro, responsável, onde nada acontece, de repente podemos estar... Imaginemos que amanhã tinhas outro acidente qualquer disto. Isto constrói uma bola. Eu não estou a dizer que tem, nem acredito nisso, efeitos imediatos, mas constrói, destrói ou corrói a percepção e a imagem que tenhamos de nós. E por isso, imaginar, que é isso que me custa a mim, que, por exemplo, se tenha poupado na manutenção de um equipamento que, ao contrário, ao contrário do que poderia suceder, porque é muito antigo, passou a ter muito mais atividade e passou a ter muito mais utilização, como é que isso não tem uma resposta imediata? Vale para isto como vale para muitas outras coisas, como nós sabemos bem que vale para os aeroportos, que vale para qualquer coisa que tenha turistas e que passou a ter uma ocupação, uma carga, tudo isso. E nós estamos todos fartos de ver como os exageros, nomeadamente de multidões e tudo, redundam em catástrofes. E por isso, a nossa obrigação de um país que quer manter os 15% ou 16% do PIB baseados em turismo, a nossa obrigação é olhar para estes pontos frágeis todos e precavê-los. Ora, aqui claramente isso não aconteceu. Se isso tem um responsável direto, se é só uma negligência, um ar do tempo, eu espero que as investigações sejam precisas e nos digam isso. E já agora vale a pena dizer que, se isto fosse justo, a gente estava com a mesa virada, era o Ruben que estava aqui a falar, porque se alguém que percebe de coisas em cima de Carris é ele, mas isso tem a oportunidade de ouvir noutros podcasts que não estes. Estamos aqui a avaliar o momento e o clima geral, mas não percam aquilo que o Ruben terá para vos dizer. Nem o podcast sobre Carris. Nem o podcast sobre Carris. Que excelente. E era isso. É isso também que tem que ser transmitido. Ou seja, há aqui uma ideia de responsabilidade em relação àquilo que é uma das nossas fontes de riqueza, que isto é um alerta. Amanhã, vira um cruzador, amanhã há um problema qualquer e às vezes, ou amanhã há um atentado, cruzes, credo, canhoto, tudo nos livre disso, e de repente aquilo sobre o qual baseamos grande parte da nossa prosperidade nos últimos anos pode mudar. O turismo tem esta fragilidade e nós temos que saber lidar com estas. Não acredito que seja com o elevador da glória que vai traçar algum tipo de fim a isto. Felizmente Portugal e o Portugal turístico é muito mais do que isso, e pronto, e as coisas são o que são, acontecem às vezes, e acontecem aqui como poderiam acontecer em Londres. Do outro lado, claro. Mas é um alerta sério. Acho que todas as entidades que têm, nomeadamente estas alterações, a Torre dos Clérigos de hoje não é a Torre dos Clérigos que eu conheci. A Torre dos Clérigos, obviamente, que é aquele monumento de pedra, deve aguentar com muita gente subir para lá acima. Mas um dia alguém tem que ver a carga daquilo, como a livraria Lelo, imagino que já tenha visto se aguenta com os turistas todos que leva e não com os 4 ou 5 diletantes intelectuais de antigamente. E por isso, a obrigação de qualquer instituição que tem este volume de gente, esta acumulação de gente, é ter cuidados redobrados. Eu quase me arrisco a dizer que, olhando para as notícias que tenho lido, não foi isso que aconteceu aqui. E só isso por si é de avaliar e é de pedir responsabilidade. Pelos vistos, os procedimentos eram os mesmos há dezenas de anos e nunca foram alterados, apesar de nós sabermos que a procura mudou bastante nos últimos tempos. E que um elétrico tinha caído em 2019, como tu e o Carlos Cipriano, 2018, perdão, no podcast falam e contam, e o Carlos Cipriano noticiou no público. Sim. Na altura sem vítimas, logo fora dos holofotes. Fora dos horários de serviço. E agora está toda a gente a perguntar se quer por essas imagens. Já houve imprensa internacional a pedir-nos as imagens que nós publicamos, quer obviamente toda a gente a citar aquela pequena notícia que na altura ninguém reparou, mas que hoje se tornou obviamente muito importante e que se ninguém reparou, porque eu não ando... Só o público é que deu. Não é isso. Se ninguém reparou, eu que sou leitor, porque não ando de elevador, acho curiosa, é para quem tem os serviços da Carris, devia ter-la lido com muita atenção e espero que o tenha feito. Não deixa de ser curioso porque sabemos que continuamos a gastar muitos milhões na promoção turística do destino e depois a descurar nestas coisas que parecem mais simples, mas que são essenciais e são a chave do nosso sucesso turístico. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, Ruben. Adeus. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.